Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oi, doutor, bem-vindo de volta das férias. Obrigado, Tati. Tudo bem? Olá, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Tudo ótimo. Bom, a gente Obrigadão. trouxe doutor Luiz Fernando para mais cedo hoje. Quem vai fazer as vezes? Eu posso seguir aqui? Como é que vai, o senhor? Faz uma introdução, vai, antes de eu trazer a nossa convidada. Então, a nossa conversa hoje veio para mais cedo porque a gente vai discutir, vamos conversar sobre uma ação civil pública movida por procuradores da cidade de Uberlândia, procuradores federais da cidade de Uberlândia, que cobram da União e da Anvisa que regulamentem a liberação, comercialização, propaganda e distribuição dos chamados cigarros eletrônicos. E para tentar ajudar a gente a entender melhor as consequências dessa ação civil pública, eu convidei e tive o prazer de a doutora Margarete Dalcomo aceitou o nosso convite para conversar com a gente sobre isso. Obrigado desde já, Margarete, por ter aceito o nosso convite aqui. Bem-vinda, doutora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Tatiana, Fernando, um prazer estar de novo aqui com vocês depois de algum tempinho. Pois é, doutora Margarete Dalcomo é pneumologista, pesquisadora da Fiocruz e, bem, está aqui com a gente para falar sobre essa tentativa de regulamentar, de fazer valer a venda e o consumo de dispositivos eletrônicos para fumar, também chamados de cigarros eletrônicos ou vaporizadores. Essa ação civil pública apresentada pelo Ministério Público Federal acontece depois de, acho que um período de tentativas, acho que a gente pode falar, um período de tentativas de uma regulamentação desses dispositivos no Senado. Doutora Margarete, quero começar te perguntando justamente sobre isso. Essa era uma discussão que estava sendo feita no Senado. Por que não andou, aparentemente, no Legislativo? E por que agora a tentativa é via judiciário? Bom, primeiro, Tatiana, é preciso fazer um esclarecimento de fundo dessa questão. Não é verdade, é uma retórica distorcida falar que nós carecemos de uma regulamentação. O Brasil tem uma regulamentação concernente a todo dispositivo de tabaco aquecido desde 2009, o que coloca o Brasil de novo na dianteira e como um país pioneiro na legislação anti-tabaco, que, como você sabe, é um sucesso no Brasil. Essa foi a razão pela qual nós conseguimos reduzir de 40% da população que fumava há 30 anos atrás para um pouco menos de 10%. E pela primeira vez, Tatiana, exatamente por conta da entrada ilegal desses produtos no Brasil, contrabandeados, nós tivemos um aumento da taxa de fumantes pela primeira vez em mais de 20 anos. Então, o Brasil tem uma regulamentação que tem vigência desde 2009, que foi ratificada a partir de uma imensa consulta pública, né? Luiz Fernando acompanhou isso comigo, muito próximo. Eu estava naquela ocasião presidindo a Sociedade Brasileira de Pneumologia. Nós elaboramos um parecer muito robusto para a Anvisa e a diretoria colegiada da Anvisa, por unanimidade, ratificou a regulamentação que nós já tínhamos em 2024, mantendo a proibição de fabricar, comercializar, vender e fazer propaganda. Então, não é verdade, nós temos uma regulamentação muito bem feita, que inclusive, Tatiana e Fernando, é um exemplo. Recentemente eu fui chamada para falar em nome da Academia Nacional de Medicina do Brasil, na Academia Francesa de Medicina, porque os franceses estão querendo rever a liberalização que eles impuseram lá, e que é um erro, porque o número de crianças morrendo e adolescentes é enorme por conta desses dispositivos. Então, a nós, essa ação pública veio causar muita surpresa, e uma surpresa no pior sentido, porque o Ministério Público, ele é supostamente um defensor dos interesses da população. Sim. Então, isso não faz o menor sentido, né? Isso vem contra
né, na verdade, uma política de proibição que, no caso brasileiro, tem dado, inclusive, um trabalho enorme, Tatiana, nós podemos voltar a isso depois, nós estamos acompanhando de perto a quantidade recolhida, né, de distribuição, seja o número de sites que são derrubados diariamente pela internet de venda ilegal. Isso tudo é feito dirigido a uma população inocente, crianças e adolescentes. Essas são as pessoas que estão ficando doentes e nós, especialistas que estamos acompanhando, sabemos muito bem a gravidade e o drama que as famílias têm vivido com isso. Doutor, faz sentido o seguinte, os procuradores da República dizem que a política de proibição total dos cigarros eletrônicos empurra toda atividade para a ilegalidade, impede o controle sanitário e facilita o acesso de jovens a esses dispositivos. Faz sentido? Não faz o menor sentido, porque, na verdade, o que ocorre é uma briga, né, é uma queda de braço entre o que é a ilegalidade e o que é a legalidade, Fernando. O Brasil tem uma regulamentação. Essa regulamentação tem vigência. Nós temos acompanhado essa regulamentação no sentido de orientar as famílias e fazendo orientações para jovens, os jovens que ficam doentes, e são muitos já, nós conseguimos que eles fiquem um aliado nosso na luta de conscientização dessa mesma faixa etária. Nós já conseguimos, junto à Anvisa, que a doença causada por esses dispositivos, que tem um nome, ela se chama EVALI, seja incorporada e ela já possa ser colocada nos atestados de óbito, porque isso não tinha vigência no Brasil até muito recentemente. Então, hoje nós estamos evoluindo para um cadastro nacional. Nós vamos, dentro de muito pouco tempo, ter o número de pessoas hospitalizadas, doentes ou que morreram ou que ficaram doentes e precisaram de assistência médica causado por esses dispositivos. E eu quero aqui dizer, Fernando, que o mundo todo que liberou, muitos países da comunidade econômica, da comunidade europeia, começam a rever suas posições. Essa foi a razão pela qual eu fui convidada e recentemente falei na França, porque o próprio parlamento francês, dado o prejuízo em termos de gasto com saúde que isso incorre, está começando a rever essa posição. Então, na verdade, eu diria, a invenção disso, Fernando, se segue, né, a todos os subterfúgios que a indústria do tabaco, cujo único objetivo, ela só tem um único objetivo, que é oferir lucro, é ganhar dinheiro. Não há nenhum segundo, nada, nem subliminar. É oferir lucro. De qualquer maneira, não importa escrúpulo, etc. Né? Então, assim, é muito fácil. Esses dispositivos têm uma quantidade de nicotina tão alta, que chega a ser 100 vezes 100, 100, o cigarro convencional, que leva qualquer pessoa que faça uso deles a ficar completamente dependente em 5 dias. Isto não é uma opinião minha, absolutamente, isso é algo demonstrado por estudos muito robustos, publicados na melhor literatura médica. É o que eu ia... Além disso, fala, doutora. Além disso, Tatiana, aqui no Brasil nós temos acompanhado de perto e conseguimos autorização para que o Departamento de Química, por exemplo, da PUC, aqui do Rio de Janeiro, publicasse um trabalho absolutamente importante mostrando a quantidade cancerígena de uma substância chamada propileno-glicol, que dá câncer, né? E nós tivemos recentemente uma menina de 27 anos e meio, uma moça jovem, né, em Brasília, com câncer de pulmão, que se tornou uma aliada nossa na defesa contra esses dispositivos, orientando seus contemporâneos de idade. E agora sairá o segundo trabalho mostrando a quantidade de metais pesados e muitas substâncias que nós sequer, se você me perguntar, ô Luiz Fernando, nenhum médico sabe o que é que tem dentro desses dispositivos, além de uma fumacinha que parece inocente, que é colorida, que tem odorizante, que tem flavorizante, mas, na verdade, contém venenos e substâncias que, primeiro, levam à dependência química muito rápida, segundo, dão câncer e, terceiro, causam uma doença pulmonar chamada enfisema pulmonar, ou DPOC, como nós chamamos, que é indelével, não tem cura e cujo tratamento, evidentemente, não se justificaria numa pessoa jovem de menos de 20 anos de idade. Essas informações acho que são as mais importantes que a gente tem aqui, porque são os gadgets, assim, que podem ser bem charmosos, né? Podem ser bem sedutores, sobretudo para jovens. Eles são coloridinhos, eles têm lá um gostinho,
tem o lance de ser muito fácil de fumar, porque você não precisa nem enrolar, nem acender. É só tirar da bolsa e colocar na boca, é só tirar do bolso e colocar na boca. Eu quero sublinhar, doutora, porque muitas vezes até os pais olham para isso e dizem, isso faz menos mal que o cigarro. Isso não é verdade. Não, eu já tive pai de paciente que eu atendi que a mãe me disse, doutora, o primeiro que ela fumou era uma menina, fui eu que trouxe da Europa viajando, porque achei que era bonitinho para impedir que ela fumasse. Então aqui eu queria dizer, Tatiana, que os 2 grandes argumentos que levaram a que os países europeus, depois dos Estados Unidos, onde esses dispositivos entraram no mercado já desde 2007, ainda de modo incipiente, mas que rapidamente se distribuíram. No Reino Unido, que foi o primeiro país que instituiu, na Europa, eles usaram 2 argumentos. Primeiro, redução de danos, ou seja, aquela pessoa acima de 18 anos que quisesse parar de fumar cigarro convencional, a ela é dado de graça um cigarro eletrônico. Na verdade, é um tiro no pé, se eu puder usar essa expressão, porque ninguém que entra no eletrônico para de fumar. Sim. E essa foi a razão pela qual aumentou o número e a taxa de fumantes no Brasil. Então. E segundo, na verdade, quer dizer, fazer menos mal não é verdade, porque a concentração de nicotina é tão alta nesses dispositivos que vai causar doença em pessoas de uma faixa etária muito fora, digamos assim, daquela normal. E segundo, auferir lucro, como você pode, Tatiana, auferir lucro sobre algo que faz tão mal? Sim. Né? Além disso, a matemática está completamente errada. E nós fomos ao Senado, eu estive pessoalmente com o senador Rodrigo Pacheco, com uma comissão de especialistas que me acompanhou. Eu estive na Câmara dos Deputados mais de uma vez, nós temos estado presentes. Essa foi a razão pela qual nós tiramos de pauta, até o momento, esse projeto muito infeliz da senadora Soraya Tronic, porque a matemática está errada. Se vai auferir 2 bilhões de lucro vendendo essas porcarias, vai gastar, Tatiana, 100 vezes mais em saúde para manter vivas pessoas que não vão morrer logo, porque a doença vai levar muitos anos para evoluir. Ninguém vai ter câncer do pulmão tão rápido. O caso dessa jovem de Brasília foi assim, um caso excepcional. Ela apresentou câncer após 5 anos usando vape, mas isso eventualmente ela perdeu metade do pulmão, é isso, doutora? Exato. Ela foi operada e ela se transformou numa liderança que tem nos auxiliado muito com a sua coragem de se expor. Então, essa moça merece de nós toda a nossa admiração, além do sofrimento pelo qual passou. Então, assim, a nós causa muita espécie o que é que leva o Ministério Público, que na verdade é o defensor das causas, dos interesses do povo, fazer uma ação contra o povo, em nome de uma regulamentação que já existe desde 2009, que foi ratificada em 2024 e que a Anvisa não tem a menor intenção de rever, porque sabe que a Polícia Federal, inclusive, tem colaborado muito, as polícias fiscalizatórias, as secretarias da saúde, de fiscalização dos estados têm feito uma quantidade imensa de apreensão desses produtos. Então, eu sei que é uma briga, porque o Brasil tem muitas fronteiras, entra ilegalmente uma quantidade enorme, fabricadas em outros locais. Nunca foi, até o momento, Tatiana, descoberto nenhum fabricante clandestino de vape no Brasil. Isso entra traficado, quer da China, quer do Paraguai, por fronteiras que nós sabemos que são muito fáceis de serem violadas no Brasil. Doutor Luiz Fernando, se são proibidos, como e por que são vendidos aqui? Quais são as fronteiras abertas que precisariam ser fechadas para que essa restrição fosse obedecida? O que está faltando, doutor? Fernando, o que está faltando é decisão política, Porque a gente sabe que é muito difícil combater o contrabando, a gente já sabe que o crime organizado ele acaba ocupando esses espaços desses contrabandos, seja do cigarro eletrônico, seja o próprio agora, a gente está vendo o contrabando dos remédios, ou seja, tudo que dá dinheiro interessa ao crime organizado. E eles são organizados por isso, Agora, por outro lado, existe a venda num varejo muito espaçado pela internet, muito fragmentado, é verdade, mas existem locais aonde vendem fisicamente.
Isso é uma briga que eu tenho há muito tempo com as vigilâncias sanitárias locais, porque isso aí passa a ser atribuição da vigilância sanitária municipal de cada cidade, não deixar ter um local aberto anunciando a venda do vape. Se alguém está vendendo isso na internet, isso é um problema cibernético, isso é contrabando, isso é problema de polícia. Agora, se alguém tem uma loja e consegue botar um anúncio na porta dizendo que está vendendo vape, isso é um problema da vigilância sanitária daquela cidade. Que não sei por que deixa isso acontecer. Eu entendo dificuldades vamos dizer assim, estruturais, mas, enfim, há que se ter uma decisão política de tentar resolver o problema. E uma coisa importante que Margarete falou que tem que ser lembrado, o mesmo argumento que foi levado para o Senado está nessa ação civil pública, que é essa falácia de que existiria uma possível arrecadação de impostos que poderia manter isso funcionando. Então, isso é muito pouco provável que isso aconteça. A gente não vai ter isso, com certeza. Não sei se a minha imagem estava no ar, mas eu estou aqui no Rio, acabou de faltar luz por causa da chuva. Não está, mas, enfim, vamos continuamos nessa. Aqui pelo áudio. Então, a questão é arrecadar 8 bilhões de reais, que é o que a gente arrecada hoje com o cigarro tradicional, e gastar 153 bilhões por ano para tratar doenças decorrentes do tabagismo, quebra de produtividade da população brasileira, a médio e longo prazo, como Margarete lembrou bem, isso vai ficar pior. Isso vai se modificar porque a gente está vendo que o que levou décadas para acontecer com os fumantes tradicionais acontece muito mais rapidamente com os usuários dos cigarros eletrônicos. Então, possivelmente, isso aí vai ser um problema. Vamos falar, então, desse argumento da indústria da nicotina, doutora Margarete, que diz que a arrecadação de impostos que viria dessa regulamentação seria suficiente para cobrir os custos no uso da saúde pública, no uso do tratamento da saúde dessas pessoas. Queria te ouvir a respeito desse argumento. Doutora Margarete deu uma travadinha ali, a gente vai retomar o contato com ela. Quer falar, doutor Luiz Fernando? Porque esse é o argumento da indústria da nicotina, que esse dinheiro arrecadado com impostos poderia ser investido no tratamento de pessoas doentes por fumar essa porcaria. Mas olha só, Tatiana, se já não fecha essa conta com cigarro tradicional, como é que isso vai fechar com cigarro eletrônico? Não tem como, entendeu? Isso não é mais uma coisa a ser funcionando assim, entendeu? Se a gente não tem como fechar essa conta de pagar o custo da saúde gerado pelo tabagismo tradicional, e volto a lembrar, o mais importante é que as lesões, as doenças, o impacto na saúde causado pelo cigarro eletrônico ele é muito mais rápido do que o impacto causado pelo cigarro tradicional. Bom, doutora Margarete falou que o potencial de vício é de 5 dias. 5 dias exatamente, fumando essa porcaria, você está adicto. O potencial de vício é muito rápido e a gente está vendo as lesões aparecerem também muito rápido, Tatiana. Esse EVALI, que é a lesão aguda induzida pelo vaporizador, né, essa é a tradução do inglês, é uma doença que acontece em meses, em alguns casos. Por quê? Já que a quantidade de nicotina é muito alta, a adição, ou seja, o potencial de vício é muito alto, o usuário busca muito rapidamente novamente utilizar e utiliza isso em grande quantidade. Sim. Portanto, o que a gente tem que fazer é não deixar isso acontecer. Essa liberação é uma liberação criminosa, no sentido de que vai induzir, vai levar a problemas na população brasileira, de saúde, que a gente já sabe. Portanto, tem que se brigar contra isso. Eu espero que o Ministério da Saúde se posicione fortemente, com certeza vai se posicionar. As sociedades de especialidade também vão, como já se posicionaram anteriormente. Portanto, a gente tem que correr atrás disso e não deixar isso acontecer. É lógico que essa ação civil pública, eu não sou advogado, mas pelo que eu entendo, ela vai ser ainda julgada, deve ser julgada por algum juiz, e vamos ver o resultado disso.
mas o mais importante é que a gente não deixe isso acontecer. Sim. Doutor, como já conseguimos barrar no Legislativo, né? Fica uma dúvida, por que acontece isso no Ministério Público Federal de Uberlândia? O que tem lá que poderia incitar essa vontade de querer liberar isso, ou regulamentar, como eles falam, né? Fernando, aí eu acho que essa resposta ela tem que vir dos dois procuradores que resolveram propor essa ação civil pública, não se sabe, enfim, segundo eles, porque eles acham que proibir não resolve. O argumento principal deles é essa. A gente tem essa disponibilidade irrestrita do vaping porque existe a proibição. Por isso eles querem acabar com a proibição. Mas eu acho que por que fizeram isso, eu não sei. Tem que talvez pensar, tem que conversar com os procuradores para entender qual foi o arrazoado, onde o raciocínio deles bateu para chegar nisso. Seria legal mesmo a gente ir atrás deles para ouvi-los. Doutora Margarete está de volta e aí quero colocar a força do dinheiro da indústria, que tem feito muita propaganda, o chamado brand and content, para tentar mostrar que o Brasil precisa de regulamentação. Que o cigarro eletrônico pode ser uma alternativa ao cigarro comum. Que o Brasil é um dos poucos países que ainda usam cigarro com fumaça. Recentemente, a gente viu uma campanha que falava do Brasil livre de fumaça. Em agosto do ano passado, as plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, Mercado Livre e várias outras plataformas de e-commerce tiveram de remover anúncio, oferta, conteúdo que promoviam os dispositivos eletrônicos para fumar. Queria te ouvir, como é que você vê essas investidas, doutora Margarete? Olha, eu vejo essas investidas da pior maneira possível, Tatiana. A indústria do tabaco, ela durante a sua existência toda, né, desde que o homem fuma, né, usou vários subterfúgios e você vai se lembrar de alguns deles. Né? Primeiro criou cigarros, botou filtro nos cigarros, né? No sentido de diminuir o dano. Depois botou cigarros com mentolados, etc., com algumas alternativas, etc. E foi criando alternativas quando se percebeu que a educação, e essa educação evidentemente não foi à toa, a educação e a contrapropaganda, como o Brasil já há mais de 30 anos faz nos maços de cigarro, que mostram aquelas fotos horríveis e que são todas verdadeiras, né? Mostrando que o cigarro causa uma doença vascular e pulmonar que não tem volta, né? Não tem volta, a medicina ainda não tem como tratar. Muitas pessoas com membros amputados pelo dano vascular, da vasculatura fina, que é causado nos órgãos mais periféricos, etc. Tudo isso é sabido. E a indústria do tabaco, quando percebeu, no mercado como o brasileiro, apesar do envelhecimento da nossa população, nós ainda temos uma população de jovens e crianças muito grande, nós somos 213 milhões de habitantes. Então, evidentemente que nós somos um baita mercado, né? E é um mercado, então, esse mercado já contaminou e já na Europa está fazendo um estrago enorme, né? Recentemente eu vi, a quantidade de usuários em todas as idades é muito grande, porém, esses países todos vai chegar no momento, Tatiana, que todos eles vão rever as suas políticas. Por quê? Porque o gasto em saúde, com os malefícios e os danos indeléveis causados por esses dispositivos é tão grande, vai custar tão caro ao Estado e às seguradoras de saúde, que isso vai começar a fazer parte, inclusive, dos inquéritos quando você for fazer um seguro privado de saúde. Como hoje é perguntado se você é fumante ou não, como se você usa uma droga ou não, para que a seguradora opere com essa informação. Então, na verdade, esse argumento de redução de danos, ele está tão equivocado. Quem passa a fumar vape, Tatiana e Fernando, não volta, ele não para de fumar. Não é verdade, ele não é uma alternativa. Porque os danos não são reduzidos, eles são aumentados, pelo que eu estou entendendo, certo? São aumentados porque a concentração de nicotina, né, se você tem 1 miligrama num cigarro, você pode ter 90, 100 vezes mais num dispositivo eletrônico de fumar. E é isso que leva a essa dependência química tão rápida quanto eu expliquei anteriormente. Sim. Em 5 dias, isso está demonstrado. Um adolescente que fuma vape, Tatiana, se ele começa a fumar de manhã, quando ele acorda,
né? Você sabe que os jovens ficam muito nos seus quartos, nas suas máquinas, nos seus equipamentos, etc. Ele passa muitas horas, né, sozinho, etc. Se ele fuma de manhã até de noite, ele é capaz de fumar, isso não sou eu que estou dizendo, está visto, calculado por estudos publicados, ele fuma o equivalente a 400 cigarros convencionais em uma semana. Isso é uma loucura. Então você imagina o dano que isso faz no pulmão, muitas vezes de uma criança, um pré-adolescente de 12 anos de idade, Sim. onde esse órgão ainda está num processo de maturação. Doutora, para a gente se despedir, eu quero retomar aqui algumas coisas que a senhora disse. O Brasil, ele já foi considerado um exemplo mundial em políticas antitabagistas, né? Uma série de leis, uma série de... que seja de novo agora. Pois é. Vou aqui só citar algumas coisas, porque não é assim, alguém dá uma canetada e todo mundo para de fumar, né? E o Brasil vira um grande exemplo de país livre do cigarro, sei lá. Não é isso. Uma série de leis, muitas políticas públicas desenvolvidas para que juntas desestimulassem as pessoas a fumar. Então, conscientização sobre os malefícios do cigarro, as propagandas dos danos para a saúde nos maços, o preço do maço de cigarro, que foi muito aumentado, a lei antifumo, que proíbe cigarro em locais públicos, um protocolo de tratamento de saúde gratuito para quem quer parar de fumar. Então, aqui estou citando só algumas coisas. Tive alguns dados aqui, doutora, a senhora me corrija se eu estiver equivocada. Entre 2005 e 2014... mais de 800 mil fumantes tiveram acesso ao tratamento antitabagismo pelo SUS. Entre 89 e 2019, como a doutora Margarete já disse, a prevalência de tabagistas caiu de quase 40% para menos de 10%. E essa redução é atribuída à implementação de programas mais robustos, sobretudo a partir dos anos 2000. A gente corre o risco de retroceder nesses avanços e qual é o problema em retroceder? Bom, primeiro, nós já, de certa maneira, tivemos um baque que não podemos negar, Tatiana. Nós já tivemos, pelos estudos do Vigitel, que foram publicados agora na virada do ano, ele demonstra para nós que nós tivemos pela primeira vez, nós tínhamos uma queda consistente nos últimos 30 anos. Pela primeira vez em mais de 20 anos, nós tivemos um pequeno aumento da taxa de fumantes no Brasil. E aqui nós podemos atribuir isso. Então, passou de 10% a 11,2% mais ou menos por cento. É a taxa atual medida pelo Vigitel, que é o sistema de vigilância sanitária que monitora essas informações, e isso é a primeira vez que ocorre em mais de 20 anos de existência dessa normativa antitabágica, que é um exemplo para o mundo todo, como nós sabemos que o Brasil é. Então, assim, nós não podemos deixar que esse pequeno retrocesso havido agora, que vai custar a vida, né, e a saúde de muitos jovens e adolescentes, basicamente, de crianças, eu estou falando de gente abaixo de 20 anos de idade, Tatiana, que fuma, né? Lembrando, mais uma vez, essa jovem que ficou doente recentemente tem 27 anos de idade. Sim. São pessoas muito jovens, né? E a Seguridade Social vai ter que dar conta de tratar pessoas que ficarão inválidas respiratórias, dependentes de oxigênio, aquelas que não vão ter câncer vão ter enfisema pulmonar grave, severo, e não tem volta. Infelizmente, nós evoluímos muito na medicina, inclusive na medicina respiratória, mas não conseguimos ainda curar essas doenças. Perfeito. O pulmão não é um órgão que se regenere com facilidade, Tatiana. Uma vez lesado, está lesado. E isso vai evoluindo para uma incapacidade, perda de autonomia, né? Os pacientes que têm nos procurado, eu queria concluir dizendo isso, qual é a razão pela qual eles nos procuram espontaneamente? Por duas razões. Primeiro, porque eles têm muita tosse, e a tosse é algo que é socialmente muito incômoda. Sim. E segundo, eles perdem a sua autonomia. Você sabe que essa é uma geração que gosta de fazer esporte, etc. E eles dizem para nós, doutora, está difícil até para namorar. Isso é uma frase que eu já ouvi, né? Mais de uma vez até, porque eles perdem o drive, né? A capacidade aeróbica, digamos assim, por uma adição que é tão rapidamente tão grave. Perfeito. Margarete Dalcomo é pneumologista, pesquisadora da Fiocruz. Muito bom recebê-la aqui novamente, doutora, com um assunto tão grave
te ouvindo nos esclarecer aqui a vida a respeito de cigarros eletrônicos. Muito obrigada, a gente deve voltar ao assunto. Venha sempre ao Estúdio CBN. Muito obrigada, Tati, Fernando, e obrigada, Luiz Fernando, pelo convite. Obrigado. Doutor Luiz Fernando, muito obrigada pela nossa convidada hoje. Bem-vindo de volta das férias. A gente se fala na quinta. Até lá. Até quinta, gente. Até lá.